Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós tivemos um vídeo introdutório, no qual eu pude falar um pouquinho a respeito da estrutura deste catecismo, como é que o catecismo está estruturado, quais são as suas partes. Então, a primeira parte que fala sobre a profissão de fé, o que é que nós acreditamos. Depois, como nós celebramos o que acreditamos, quando falamos sobre os sacramentos. Depois, como nós colocamos em prática na nossa vida aquilo que acreditamos e celebramos. E, por fim, a vida de oração que sustenta toda a nossa experiência com Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a partir dos parágrafos iniciais do catecismo. Tá bom? Então, você que tem o catecismo aí, eu estou com o meu aqui, espero que você já tenha o seu catecismo, né? Nós vamos iniciar o nosso estudo a partir do parágrafo 26, tá bom? Você pode encontrar aí o parágrafo 26 e vamos até o parágrafo 49, tá bom? É claro que a gente não vai ler tudo, né? Porque senão não dá tempo aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas nós vamos pegar aí o que for essencial, tá bom? Então nós iniciamos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos conduzir para que nós possamos compreender qual seja a vontade de Deus, para que nós possamos compreender aquilo que a Igreja nos ensina, para que a nossa fé possa crescer, para que nós sejamos homens e mulheres restaurados à imagem de Deus. Que Nossa Senhora, que é a mãe e padroeira do nosso estudo aqui, que ela interceda por todos nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos pegar aí o nosso catecismo e antes de nós começarmos a ler o parágrafo 26, eu queria só mostrar para vocês aqui, e você que tem o catecismo pode dar uma olhadinha, nesta primeira imagem que aparece, que é trazida pela igreja para nós aí no catecismo. Essa imagem que nós estamos vendo, ela é considerada a primeira imagem de Nossa Senhora carregando o menino Jesus. Você pode depois dar uma olhadinha atrás dessa imagem, tem uma descrição que explica exatamente o que é essa imagem, tá bom? Você pode dar uma lidinha depois para entender melhor. Ela foi encontrada nas catacumbas de Priscila em Roma, né? E alguns dizem que pela tradição ela foi pintada, foi desenhada pelo evangelista São Lucas, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha, tá? Para conferir essa imagem de Nossa Senhora, ok? Então vamos lá. A nossa primeira parte do catecismo vai falar sobre a profissão de fé, ou seja, em que nós acreditamos. Lembra que eu falei? O que é que nós acreditamos? Então, o catecismo, em primeiro lugar, vai tratar da fé. O que significa crer? O que significa acreditar em Deus? O que significa esse desejo do homem por conhecer ao seu Criador? Então nós vamos começar aí com no parágrafo 27, tá bom? Capítulo 1, né? Diz assim o título: O homem é capaz de Deus. Ou seja, o homem ele é capaz de conhecer a Deus. O homem ele tem essa capacidade, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança e o criou para ele. Deus nos criou para ele. Portanto, dentro de nós existe um desejo de conhecer o nosso Criador. Por isso, nós somos atraídos por ele. E nós vamos dar uma olhadinha sobre esse desejo que o próprio Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, ele colocou dentro de nós. Esse desejo de conhecê-lo, de amá-lo. E nós vamos perceber que Deus deixou algumas pistas para nós, pelas quais nós podemos chegar a conhecê-lo, pela nossa razão, contemplando as coisas que Deus criou. A gente vai ver isso com mais calma. Então vamos começar aí no parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si
e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Deus nos criou, Deus colocou em nós, no ser humano, o desejo de conhecê-lo. E nós só cessaremos esta procura quando nós o encontrarmos, né? Esta verdadeira felicidade, a felicidade que todo ser humano procura, porque todas as pessoas querem ser felizes, não é verdade? Você pode perguntar para si mesmo, olhar para dentro de si mesmo e perguntar quanto você procura a verdade, quanto você procura a felicidade, não é? Não existe pessoa que, quando uma pessoa, por exemplo, tira a própria vida, na verdade, essa pessoa não está buscando a morte, ela não quer morrer. Na verdade, ela quer matar o seu sofrimento, porque ela queria ser feliz, não é? Todas as pessoas querem ser felizes, todas. E quem colocou esse desejo de felicidade plena em nós? O próprio Deus. Mas o catecismo está dizendo que a gente só vai encontrar isso em Deus, quando nós nos entregarmos a Ele. Olha o que diz aí uma citação de um documento da igreja. Logo em seguida. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Olha aqui o segredo para nós sermos felizes. Se Deus nos criou para Ele, se Ele nos criou por amor, nós só poderemos ser plenamente felizes e realizados se nós nos entregarmos a este amor, se nós nos entregarmos a esse Senhor, ao nosso Deus que nos criou. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, toda vez que nós buscamos um caminho diferente do caminho de Deus, nós nos tornamos pessoas tristes e infelizes, porque nós não estamos correspondendo à nossa própria essência, que é a essência de Deus. Deus, Ele quer a nossa felicidade, e nós só vamos encontrar essa felicidade nele, se nós reconhecermos este Criador e a Ele nos entregarmos. Aí o Catecismo, no parágrafo 28, vai dizer o seguinte: em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Então, o catecismo está dizendo o seguinte, que o ser humano, por ter dentro de si este desejo de Deus, que foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós, para que nós pudéssemos procurá-lo, para que nós pudéssemos encontrá-lo, muitas vezes o homem expressa isso ao longo da história por meio de suas práticas religiosas. Então a gente vê, por exemplo, aqueles homens primitivos, os nossos ancestrais, que adoravam o sol, né, que adoravam a lua, que adoravam as estrelas. Eles, na verdade, estavam nesta busca por Deus. Eles sabiam que havia algo além da matéria, algo que transcendia aquilo que era visível. Então eles buscavam, né, esse transcendente por meio de suas práticas religiosas primitivas, né? Então eles iam lá, ofereciam sacrifícios aos deuses que eles mesmos muitas vezes criavam. Então eles tinham uma ideia de Deus, eles sabiam que havia algo além, mas ainda era uma forma muito primitiva de se buscar a Deus, né? O próprio livro dos Atos dos Apóstolos vai trazer esta informação. Olha só o que diz aí Atos 17, 26 a 28, está no Catecismo. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e, talvez as apalpadelas, o encontrassem a Ele, que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Está vendo? Então Deus, ele colocou esse desejo no coração do homem e o homem foi às apalpadelas, como diz o catecismo, procurando este Deus.
né? De uma maneira ainda imperfeita, tá certo? No parágrafo 29. No entanto, esta união íntima com Deus, íntima e vital com Deus, pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas: a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, a atitude do homem pecador, que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante de seu chamado. Né? Então o catecismo está dizendo o que aqui no parágrafo 29? Que esta união com Deus, a que nós somos chamados desde que nós fomos criados, ela pode ser ignorada, ela pode ser esquecida, abandonada. Por quê? Por vários motivos. Né? E aqui o catecismo coloca os motivos. Então, às vezes, o nosso apego às coisas do mundo. Né? Também, essas ideologias que muitas vezes aparecem por aí, que querem nos desviar do caminho de Deus, que querem pregar um ateísmo, né? A presença do mal no mundo, então a gente não entende porque, se Deus é bom, por que tem esse mal no mundo? Por que aquela pessoa morreu daquela forma? Então, essas coisas começam a interferir nessa nossa busca pelo nosso Criador, por esse Deus de amor. Então a gente acaba se desviando dessa busca por tantos motivos, e dentre eles esses que eu citei, e tantos outros que o Catecismo acabou de citar aqui. Né? Agora, no parágrafo 30, o Catecismo diz o seguinte, que ainda que o homem possa rejeitar a Deus, abandonar a Deus, desprezar a Deus, ainda que o homem possa fazer isso, Deus, ele não cessa de procurar uma forma de se manifestar ao homem. Deus está sempre conosco. Deus quer sempre que nós estejamos em comunhão com Ele. Deus não cessa de nos procurar. Olha só, se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Olha só, qual é o desejo de Deus? Que nós o encontremos para que nós sejamos felizes. Só Deus pode trazer esta felicidade plena ao nosso coração. Então, ainda que a gente entre em caminhos errados, que a gente busque um caminho oposto ao de Deus, Deus não vai deixar de nos procurar, de nos chamar, de falar, olha, é aqui em mim que você pode encontrar a sua felicidade. Apenas em mim, este mundo, os prazeres deste mundo, eles não podem preencher o teu coração. Apenas eu posso, apenas o meu caminho, apenas quando você se encontrar comigo, Deus nos diz, você vai ser feliz plenamente. Né? Mas aí o catecismo também diz que essa busca exige de nós, como seres humanos, o esforço da nossa inteligência, a retidão da nossa vontade e também o testemunho das outras pessoas que vão nos ajudar a encontrar esse Deus. E aqui nós que somos de caminhada na igreja, nós temos que aprender que o nosso testemunho de vida vai fazer com que as pessoas voltem para Deus. Elas vão enxergar em nós, pelo amor com que nós tratamos as pessoas, com o amor que nós tratamos, que nós damos uns aos outros, este amor vai mostrar para as pessoas, vai ser um indicativo que esse Deus que nós seguimos é um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus que quer a nossa felicidade. Porque, do contrário, nós podemos afastar as pessoas de Deus. Quando nós damos um contra-testemunho, quando nós somos pessoas raivosas, que falamos mal uns dos outros, que fofocamos, essas coisas vão afastando as pessoas do Deus de verdade. Eles vão olhar para nós e vão dizer assim, olha, se esse Deus aí que você segue te ensinou isso, eu não quero seguir esse Deus não. Tá certo? Então o nosso testemunho de vida pode também trazer as pessoas para mais perto de Deus. Agora, em seguida, no parágrafo 31, o catecismo vai trazer para nós as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, eu não vou ler agora, mas vou tentar resumir aqui para vocês. A igreja nos diz que Deus, ele deixou para nós pistas para que nós pudéssemos encontrá-lo. Esse Deus, ele quer que nós nos encontremos com ele. E por isso ele deixou para nós algumas pistas. Quais são as duas pistas que o catecismo traz para nós? O homem
e o mundo material, a criação. Então veja só, a partir das coisas que Deus criou, quando eu contemplo a natureza, quando eu contemplo a ordem, a beleza da criação, quando eu contemplo as flores, quando eu contemplo os campos, as montanhas, a beleza dessa natureza, o céu azul, maravilhoso, quando eu contemplo a ordem dos astros, a perfeição do universo, a beleza dessas coisas, um campo florido que você olha, que enche os nossos olhos, na verdade, todas essas coisas que têm uma ordem incrível, o organismo dos seres, tudo isso mostra para nós que este mundo foi ordenado, que este mundo ele não veio do acaso, mas alguém planejou tudo isso, porque seria impossível, é impossível que uma mera explosão do acaso possa trazer tanta beleza e tanta ordem, possa criar um mundo perfeito como nós. Isso seria impossível. Então nós acreditamos que Deus está fora das coisas criadas, né? Ele que é a origem de tudo. Foi Ele quem ordenou tudo que nós vemos, toda esta natureza maravilhosa que nós contemplamos. Tudo é obra de Deus, admirável aos nossos olhos. E quando nós contemplamos essa criação, nós podemos entender que somente alguém belo, com B maiúsculo, só alguém muito belo, alguém muito cheio de amor, cheio de bondade, poderia criar um mundo tão ordenado, um mundo tão incrível como o nosso. Então essa é uma das pistas que Deus deixou para nós. A segunda pista é o ser humano. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós notamos o desejo que nós temos da felicidade, né? Nós percebemos que nós temos uma alma. Nós percebemos que nós não fomos criados para viver alguns anos apenas e pronto, acabou tudo. Não, nós olhamos um desejo de eternidade, de infinitude dentro de nós. Não é verdade? Todos nós desejamos viver para sempre, por exemplo. E se eu perguntar para você, você quer morrer? Claro que não. Você quer viver eternamente. Né? Ninguém aqui quer deixar de existir. E então nós percebemos que dentro de nós existe uma semente de eternidade, que é a nossa alma. Essa alma criada à imagem e semelhança de Deus. Foi criada para viver para sempre. Nós fomos criados para vivermos para sempre, para vivermos eternamente. Então isso é uma pista também. Esse desejo de felicidade e de eternidade que existe em nós. Esse desejo e a busca pela verdade, a verdade plena. Nós, seres humanos, não nos contentamos com explicações superficiais. Não é verdade? Com coisas bobas. Nós nos preocupamos com explicações profundas. Ou seja, há em nós uma busca pela verdade. Lembra os filósofos gregos? A busca deles pela verdade. Platão, Sócrates, Aristóteles, que buscavam a verdade. Já era um desejo de Deus no coração deles. E tudo isso mostra para nós que nós fomos criados à imagem de um Deus eterno, de um Deus infinito. Ok? Então essas são as duas pistas que Deus deixou para nós, que o catecismo chama de vias de acesso ao conhecimento de Deus. Né? Agora, outra coisa que o catecismo vai trazer para nós logo em seguida é o seguinte, que a nossa razão humana, ela não se opõe à fé. A fé e a razão não são opostas, muito pelo contrário, a fé e a razão elas se complementam. Ou seja, por meio da nossa inteligência, quando nós observamos aquilo que Deus criou, quando nós olhamos para nós mesmos, para os seres humanos, nós podemos chegar ao nosso Criador. Né? Mas, infelizmente, muitos problemas, aquilo que o mundo nos oferece, as paixões, elas vão cegando a nossa visão. Essas coisas vão nos deixando cegos para que nós possamos encontrar esta verdade plena. Então, o que a igreja diz é que nós necessitamos de uma revelação. Deus precisou se revelar a nós, certo? Nós podemos encontrar a Deus com a nossa inteligência.
mas muitas coisas obscureceram a nossa inteligência e por isso Deus, sabendo da nossa limitação, porque ainda que nós falemos de Deus com a nossa linguagem limitada, ainda que nós estudemos sobre Deus, nós vamos entender muito menos do que Ele é, ou seja, nós não vamos entender plenamente a Deus nunca com a nossa mente, que é limitada. A nossa linguagem sobre Deus é limitada, o nosso entendimento sobre Deus é limitado. Então nós necessitamos de uma revelação divina. E é isso que nós vamos ver no próximo encontro, quando Deus, sabendo das nossas limitações para encontrá-lo, apesar de todas as pistas que Ele deixou para nós, Ele, sabendo disso, vem ao nosso encontro para se revelar, para dizer quem Ele é, para nos mostrar o seu plano de salvação, aquilo que Ele preparou para nós desde toda a eternidade. E é isso que nós veremos no nosso próximo encontro. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para você. Eu sugiro que você leia com calma esses parágrafos do 26 ao 49, que tratam exatamente de tudo que nós falamos aqui no nosso encontro de hoje sobre o nosso querido catecismo. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu novamente recordo que vocês devem se inscrever aqui no canal para que vocês possam receber as atualizações, aquilo que nós fomos postando aqui, tá certo? E eu também aceito todas as sugestões que vocês tiverem para me dar. Agora nós vamos lá para o nosso grupo, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós aprendemos sobre o encontro de hoje, tá bom? Aquilo que nós temos para compartilhar entre nós, aprendermos juntos. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.